Espírito Santo maravilhoso. O Senhor não veio para consertar a apostasia. O Senhor não veio para consertar os anjos caídos. O Senhor não veio para mudar eles, porque eles não têm jeito, não têm mudança. Para isso mesmo eles vieram, para levar as pessoas para o lago de fogo, através do engano e através da mentira. Mas o Senhor veio para dizer para elas que elas estão com os anjos caídos, elas estão no lugar errado, elas estão buscando aonde o Criador não está e nunca jamais estará, porque Ele permitiu a operação do erro, para que através da operação do erro venha haver a separação entre os salvos e os perdidos. Os salvos ficarão com o amor à verdade. Os salvos virão para as Escrituras Sagradas, encontrar o Espírito da verdade. Os perdidos ficarão na operação do erro, com os anjos caídos, e eles não sairão de lá, porque para isto a apostasia foi criada para os que não vão ter salvação, para os que não vão ser salvos, porque os que vão ser salvos, eles ouvirão a voz do Espírito Santo, eles ouvirão o chamado do Eterno, e eles inclinarão aos seus ouvidos, os seus ouvidos ao chamado do grande rei, e eles sairão de lá. Eles sairão de lá, e eles virão para as Escrituras Sagradas, para o Espírito Santo abrir a porta da salvação, abrir a porta da palavra, para que eles possam ser alcançados para a vida eterna. Assim o Espírito Santo diz às igrejas, assim o Espírito Santo alerta as igrejas, assim o Espírito Santo fala para que todos ouçam, para que todos escutem e tomem as suas decisões e decidam por continuar na apostasia ou por abandonar a apostasia. A apostasia é a divisão. A apostasia é a divisão. É o que divide os salvos e os perdidos. Salvo, perdido. Apostasia, perdido. Palavra do Eterno, salvos. É assim que o Pai divide nos últimos dias da igreja na terra. É assim que o Pai divide nos últimos dias a igreja na terra. Apostasia, operação do erro. Escritura sagrada, amor à verdade. Vai ser salvo, vem para o amor à verdade. Vem para as Escrituras Sagradas, vem encontrar o Espírito Santo, vem encontrar o Espírito da verdade. Para o Espírito da verdade, abre a porta da graça, abre a porta da salvação. Não vem para a palavra, operação do erro, apostasia, engano, mentira, lá do fogo. É assim que o Espírito Santo divide a igreja salva e a igreja condenada. Espírito Santo maravilhoso, que as pessoas entendam esse recado do Senhor, que elas entendam esse recado do Senhor, que elas abram bem os seus ouvidos, elas atentem à voz do Senhor, elas entendam o chamado do Senhor, elas vejam que não é brincadeira, o Senhor não está brincando, o Senhor não veio para cá brincar, o Senhor não veio para cá perder tempo, o Senhor veio avisar o mistério dos últimos dias, avisar a igreja dos últimos dias, o comportamento dos salvos, quem vai ser salvo, quem vai se submeter à salvação, quem vai vir para a preparação, quem vai vir para ser preparado pelo Espírito Santo, para assim ser a noiva, se comportar como noiva, ter vestes de noiva, porque não vai ser salvo de qualquer jeito. Não vai ser salvo de qualquer jeito. Tem que ter a preparação de noiva. Tem que ter as vestes de noiva. Tem que ser noiva, virgem, pura, santa, imaculada. O Messias não se mistura com a prostituta. O Messias não se mistura com a suja, imunda. O Messias procura uma virgem santa, pura, limpa, imaculada. E é o que o Espírito Santo veio fazer. Arrumar essa noiva pura, essa noiva santa,
essa noiva limpa, a virgem limpa, pura, santa, imaculada. E só o Espírito Santo consegue fazer a noiva ficar no estado que está preparada para encontrar com o noivo. E quem não envolver com o Espírito Santo não vai ter condição de se preparar sozinho, porque não sabe as condições que uma noiva se prepara para o noivo. Mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe as condições que a noiva tem que estar para encontrar com o noivo. Por isso o Espírito Santo veio. E o Espírito Santo está aqui para preparar a noiva, para limpar a noiva, deixar a noiva limpa, pura, alva, branca como a neve. Oh, Paizinho Santo, maravilhoso, obrigado. Porque o Senhor já veio primeiro para cá. Já se manifestou no nosso meio. Já está aqui no nosso meio. Obrigado, Paizinho amado. Obrigado, Papai querido. Obrigado por começar por nós. Por já estar aqui no nosso meio. Limpando a noiva, preparando a noiva. Deixando a noiva nas condições que vai agradar o noivo. Oh, Paizinho Santo. Assim continua com o teu processo, nos limpando, nos purificando, nos santificando, nos deixando cada dia mais puras, cada dia mais santas, cada dia mais limpa, tirando toda vaidade, tirando todo uso de costume, tirando toda a vida na carne, nos ensinando a inclinar para o Espírito e morrer para a carne, nos ensinando a viver uma vida aonde nós venhamos crucificar a carne, aonde nós venhamos desprezar a carne, deixar a carne, porque o Senhor disse que aquele que não renunciar a si mesmo não pode seguir o Senhor. Então nos ensina a cada dia renunciar a nós mesmos, a cada dia morrer para nós mesmos, morrer para nossas vontades, morrer para nossos desejos, morrer para nossos prazeres, morrer para nossas paixões, morrer para as nossas concupiscências. Oh Espírito Santo glorioso, vem nos purificar, vem nos embranquecer, vem nos limpar, vem nos tornar brancos, limpos, puros, alvo como a neve. Ajuda, Espírito Santo, que a nossa renúncia seja 100%, a nossa renúncia seja 100%. Ajuda, Espírito Santo, a nos enxergar a nós mesmos, enxergar as nossas obras, enxergar a nossa natureza morta, a natureza dominada por Satanás, a natureza que é de Satanás. Espírito Santo, nos ajude a fazer morrer a natureza terrena, a inclinar para a natureza espiritual, para que nós possamos nos tornar espirituais, para que nós possamos estar à altura do Mestre, em espírito, com a nossa vida oculta nele. Espírito Santo maravilhoso, nos ajude, Espírito Santo, nos ajude a conseguirmos a nossa salvação, a estarmos de pé diante do Senhor, a sermos dignos de estarmos de pé diante dele, quando ele voltar, estarmos à direita dele. Espírito Santo, nos ajuda a nos limpar, nos purificar, nos santificar, fazer morrer a natureza terrena, renovar o nosso entendimento pela palavra do Senhor, renovar o nosso entendimento pela palavra do Senhor, para que assim possamos ser uma nova criatura, viver em novidades de vida, em novidades de espírito, vivendo em glória e graça, triunfando com o Senhor na cruz do Calvário, uma vida em espírito. Espírito Santo maravilhoso, nos ajude, Espírito Santo, nos ajude na nossa caminhada com o Senhor, que ninguém fique para trás, ninguém recue, ninguém desista, ninguém recue, ninguém desista. Entenda o caminho, entenda o caminhar, entenda, entre no caminho e não fique para trás, Espírito Santo maravilhoso, só o Senhor, Espírito Santo, pode nos trazer tal graça e tal honra e tal glória de andarmos com o Senhor nos finais do tempo, nos últimos tempos da igreja na terra, nos últimos dias, nas últimas horas, nos últimos segundos. O Senhor sabe como está o andar da vinda de Yahushua, e nós somos de grande glória e graça estarmos andando com o Senhor.
o Senhor nos preparando, o Senhor nos instruindo, o Senhor nos ensinando. Espírito Santo maravilhoso, nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor por estar em nós, por estar em nossas vidas, por estar nos ensinando a caminhada, por estar nos ensinando o mover, o andar com o Senhor, para a preparação da vinda do Mestre. Espírito Santo glorioso, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor veio nos ajudar, o Senhor veio nos ajudar, o Senhor veio nos encaminhar, nos ensinar, endireitar os nossos passos na caminhada e nos sustentar em pé na caminhada, para não nos deixar retroceder, para não nos deixar olhar para trás, para não nos deixar cair, para não nos deixar desfalecer. Obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso sustento, por ser o nosso apoio, por ser a nossa força, por ser o nosso socorro, a nossa perseverança. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque sabemos que só vamos parar quando encontrar o Rei. Só vamos parar quando encontrar o Rei. Então precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor para continuar a caminhada, para continuar a caminhada, para continuar o testemunho, para contar a vida, para continuar a vida no Senhor, a vida na tua presença, a vida com o teu Espírito Santo, andando na direção dele, no domínio dele, no controle, no comando, com ele à nossa frente, com ele à nossa frente, e nós seguindo os passos do Espírito Santo. Espírito Santo maravilhoso, Espírito Santo glorioso, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor veio, porque o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é a nossa rocha, nossa rocha inabalável, nossa rocha, a qual nossos pés estão firmados, o nosso alicerce, o alicerce da nossa vida. É o Senhor que edifica a nossa vida, o Senhor é o nosso edifício, é o Senhor que nos sustenta, o Senhor nos põe de pé, o Senhor nos firma em pé, sustenta em pé, firma os nossos passos e não deixa cair, não deixa cair, não deixa desistir, não deixa desanimar, não deixa recuar, ensina a perseverar, ensina a andar, ensina a persistir, ensina a insistir e não desistir. Espírito Santo maravilhoso, obrigado. Obrigado por tudo, Espírito Santo. Obrigado por tudo, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor veio abrir os nossos olhos. O Senhor veio falar tudo da apostasia. O Senhor veio mostrar tudo que estava errado. O Senhor veio dizer tudo que estava por trás daquela igreja errada, aquela igreja desencaminhada, aquela igreja onde não entende coisa com coisa, aquela igreja da confusão, aquela igreja da baderna, aquela igreja da desordem, aquela igreja louca, aquela igreja doida, aquela igreja confusa, aquela igreja atrapalhada, aquela igreja perdida, aquela igreja perturbada. Só eles lá que não enxergam a perturbação deles. Só eles lá que não enxergam a desordem deles. Só eles não enxergam a confusão deles. Mas não é para eles enxergar mesmo. É porque para a apostasia estar aí. Como que eles vão continuar a apostasia enxergando a loucura da apostasia? Eles não têm que enxergar mesmo, porque eles estão tomados por demônios. Eles estão tomados por demônios. Ali são covis de demônios. Por isso eles estão naquela loucura. Porque os demônios cegaram eles. Porque a apostasia é para se cumprir mesmo. Ali a palavra do Pai se cumprindo neles. A apostasia, os demônios neles. A igreja do anticristo. É isso que é aquela confusão. Aquela desordem. É a palavra de Deus se cumprindo neles. O anticristo. O covil de demônios, a igreja dos anjos caídos, a confusão, a apóstata. Lá é a confusão de demônios. Lá são os covis de demônios. Por isso é aquela confusão, aquela perturbação de demônios. Só vai continuar lá os que não vão ser salvos. Porque eles não vão ser mesmo.
porque eles estão lá para não ser mesmo. Porque os que tiver luz do eterno, entendimento do eterno, eles vão sair de lá. Eles vão sair de lá. Eles só correrão risco se eles não quiserem a salvação depois de estar fora de lá. Mas eles haverão de sair de lá para eles terem a oportunidade de serem salvos, terem os seus olhos abertos, ter o seu entendimento aberto, saírem daquelas cadeias, daquelas prisões e ter a oportunidade de vir para as Escrituras Sagradas, para conhecer a palavra, conhecer a verdade e ter a oportunidade de fazer suas próprias escolhas, se vão querer ser salvos ou não. Porque o Pai não tem nada com a apostasia. O Pai não tem nenhum propósito de nada com a apostasia. Até para o Pai alcançar alguém, tem que sair de lá. Se tiver lá, o Pai não tem compromisso. O Pai não tem nenhum propósito. Os que saírem de lá é que o Pai vai alcançar para dar entendimento, abrir os olhos, fazer entender a salvação. E eles escolherem se eles querem viver as suas vidas ou se eles querem perder as suas vidas para serem salvos. Porque o Messias disse, aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Então, para ser salvo, vai ter que perder a sua vida. Vai ter que crucificar a sua carne com suas paixões e concupiscência. Vai ter que perder a vida aqui para ter a vida lá. Então, a apostasia não tem nada com o Criador. O Criador não tem nada lá. Depois que sair de lá, aí vai ter o encontro com a verdade. Aí vai saber o que é preciso fazer para ser salvo. E quem aceitar perder a sua vida na carne, para ter uma vida no Espírito, a qual, pela palavra do Eterno, o Espírito Santo realiza, esse sim vai ser salvo, porque não vai ser carnal, vai ser espiritual, porque o Pai não oferece salvação para filhos carnais, ele oferece para filhos espirituais. Então, eles saírem da apostasia é a oportunidade que eles têm de conhecer a verdade, entender a verdade e escolher por ser salvos pela verdade. E o Espírito Santo poder operar na vida deles. Mas mesmo assim, é eles que vão decidir perder a sua vida na carne. Para aceitar uma vida no Espírito, para nascer de novo, ser uma nova criatura, aí eles poderão ser salvos. Mas o que o Pai puder fazer para que eles saiam de lá, o Pai vai sim fazer, porque eles vão entender que lá não tem o eterno. Eles vão enxergar, eles vão perceber que o eterno não está lá. Quando eles vierem para fora, aí vai ser a hora do Espírito Santo trabalhar, o Espírito Santo operar na vida deles, trazendo eles para as Escrituras Sagradas. E nas Escrituras Sagradas, eles conheceram o caminho da salvação. Eles entrar, eles serão salvos. Eles não entrar, como eles poderão ser salvos com a natureza morta de Satanás? Então a salvação é mudar a natureza morta de Satanás por a natureza viva do Eterno. Pela natureza viva do Eterno. A natureza que é formada pelo entendimento da palavra, que é o renovar o vosso entendimento pela palavra do Eterno, para ser participante da natureza dele, pela palavra dele. Então, sair da apostasia é a libertação para ser salvos. Mas a salvação é quando vier conhecer a palavra, quando vier ter o entendimento da palavra. Aí eles vão aprender o caminho da salvação. Aí é hora deles entender, querer entrar, querer aceitar. E assim vai ser entendido a decisão deles. Mas o Espírito Santo veio para alertar, veio para abrir os olhos, veio para falar a verdade, para eles terem a oportunidade de se salvar. Não por eles estarem presos lá,
mas por eles se libertarem de lá e depois dar um passo decidido pela salvação. É isso que o Pai espera deles, conhecer a salvação para ser salvo, não conhecer a salvação para desprezar e abandonar, e querer suas vidas na carne, e querer viver sua vida na carne. Isso vai custar a eles o lago de fogo, querer a vida na carne. Porque tem condição de ser salvo com a natureza morta de Satanás? Não tem condições. Então, quem não escapar da natureza morta de Satanás, lago de fogo. Porque depois que se completar o ciclo da igreja, que o Espírito Santo está levantando, formando o corpo de Yahushua, quem não passar pelo processo da renovação da natureza, pela natureza de Deus, sair da morte para a vida, sair da natureza morta para a natureza viva de Deus, quem não passar por esse processo, vai ter condição de ser salvo? Não, não vai ter condição. Sem chance. Então, depois que Yahushua vier nos ares, que a igreja subir, e todos subirão, porque não tem arrebatamento secreto, não existe arrebatamento secreto. Quando o Messias vier, ressuscitarão os mortos, pecadores e salvos, e condenados e perdidos, ressuscitarão todos, e subirão todos de uma vez, para encontrar com o Senhor nos ares. E lá vai ter um abismo, esquerda, direita. Os que renovaram a sua natureza pelo entendimento da palavra, que foram libertos da sua natureza morta pelo entendimento da palavra e conseguiram a natureza do eterno, esses vão estar à direita do eterno. Os que não conseguiram, todos vão estar à esquerda. Os da direita, para o reino, para a vida eterna. Os da esquerda descerão vivos para o lago de fogo, que é a segunda morte. Então não tem chance, não tem escolha. Tem decisão. Tem que decidir. Querer renovar a natureza. Querer morrer para a natureza morta, para a natureza velha. E reviver para a natureza viva, a natureza do eterno. O ser humano só tem essa escolha. Viver ou morrer. Perder a vida para viver eternamente, ou não perder a vida aqui na terra para morrer eternamente, que é a segunda morte, a morte eterna. Então o ser humano não tem muita escolha. Ele só tem duas naturezas. Ele só tem a vida e a morte. Ele só tem a condenação e a vida eterna. Tudo se processa na natureza dele. Natureza morta, condenação eterna. Natureza viva, vida eterna. Já está dizendo, natureza viva, vida eterna. Salvação, natureza morta, lago de fogo, segunda morte. Então tudo se resolve na natureza. A salvação do ser humano é processada na natureza, porque eles não estão mortos pela sua natureza morta, dominados por Satanás. A morte, como é que vai ser salvo com a natureza morta? Dominado por Satanás. Tem condição de alguém ser salvo com a natureza morta, dominado por Satanás? Tem condição de Deus levar Satanás para o reino dele de volta? Sem chance. Quem tiver morto com a natureza morta, Satanás no comando, lago de fogo. Como o lago de fogo ainda não está acontecendo, a separação é inferno. As pessoas têm que ter juízo. Elas têm que ouvir a palavra do Eterno. Elas têm que ouvir a ministração do Espírito Santo, que é clara e objetiva. E elas se voltarem para a palavra do Eterno. E o Espírito Santo vai gerar um milagre nelas. Elas nascer de novo. Ser uma nova criatura. Esse é o sair da condição da natureza morta. Nascer de novo. Ser uma nova criatura. Esse escapou da morte para a vida. Agora, se não nasceu de novo, não teve uma natureza nova, a natureza de Deus não foi gerada nessa pessoa, ela é uma pessoa carnal, anda segundo sua carne, seus cinco sentidos, seus entendimentos carnais,
Satanás, na natureza morta dela, para onde ela vai? Como ela vai escapar da condenação eterna? Como ela vai escapar da morte eterna? Como ela vai escapar do lago de fogo com a natureza morta dela? Tem condições? O ser humano não tem que ser doido. O ser humano tem que ter juízo. Juízo tem quem vê as escrituras sagradas. Juízo tem quem envolve com a palavra do Eterno. Porque a palavra, quem esclarece é o Espírito Santo. Quem abre o entendimento é o Espírito Santo. Por isso que na igreja lá de Satanás, na sinagoga dele, não tem o Espírito Santo. Tem o entendimento do homem. Porque Satanás criou a teologia, os estudados, para trazer o ensinamento, para trazer o entendimento. Na apostasia, só tem os estudados de Satanás, os doutores, os professores de Satanás, os mestres, os instruídos de Satanás, que estudaram nas faculdades dos anjos caídos. Aonde na apostasia vai ter alguma coisa do Espírito Santo? Onde todos estudaram nas faculdades de Satanás. Onde todos foram ler os livros de escritores de Satanás. O que tem do eterno na apostasia? Quando tudo veio de Satanás e dos anjos caídos. Tem condição de ter salvação lá? Porque assim Deus permitiu a apostasia desenvolver, a apostasia acontecer. Então Satanás veio com tudo que era necessidade, que era necessário. A apostasia está aí. E ainda trouxe acompanhado o show gospel, porque não podia faltar música. Então todo esse show que vê por aí, todas essas apresentações que vê por aí na apostasia, Satanás é o Deus deles. Jesus é o Deus deles, Satanás. Porque Jesus nunca foi o nome do Eterno. Nunca foi o nome do Filho do Eterno. Satanás trouxe esse nome Jesus. Tudo foi Satanás que fez. Tudo foi ele que trouxe. Tudo foi fundado nas faculdades dele. Pelos escritores dele. Os doutores sabem tudo dele. Por trás de todos eles, ensinamento de anjos caídos. Então as faculdades da apostasia, os livros que instruíram, os professores, os doutores, as faculdades, todo o ensinamento através de livro, professor, todo o ensinamento, toda a instrução, tudo que fundou a apostasia, Satanás e os demônios. Só tem duas palavras, Satanás e os demônios. Satanás chefe, demônios assessores. Demônios que trabalham com ele na fundação para desenvolver algum projeto. A apostasia foi um projeto de Satanás, fundado por ele e os demônios, aonde ele recebe a adoração se passando como Deus. Sempre que uma pessoa se dirige à palavra Deus, sempre, que a pessoa se dirige à palavra Deus, e ela não tem nenhum conhecimento, ela não tem nenhum fundamento de verdade de quem ela fala, a quem ela se refere, é Satanás o Deus dela. Satanás. Porque se a pessoa falar a palavra Deus, e ela tiver conhecimento nas escrituras, do Deus único, todo-poderoso, supremo, não existe outro além dele. Ela falar com esse conhecimento, com esse entendimento, e mais que a Bíblia esclarece quem é o todo, então ela está usando o título Deus, mas ela se refere, ela sabe a quem ela está se referindo, segundo o conhecimento dela nas escrituras sagradas, que informa o Deus único verdadeiro. Então ela está usando o título, mas ela sabe
A quem ela se refere? Segundo o conhecimento que ela tem, que esclarece sobre o Todo-Poderoso nas Escrituras Sagradas. Então existe um fundo de verdade, um fundo de conhecimento. Ela sabe de quem ela está falando. Agora, quando a pessoa fala Deus, ela não tem conhecimento algum, ela não tem entendimento algum. Simplesmente ela fala Deus, Satanás é o Deus dela. Vocês entenderam? Não é gravíssimo? É gravíssimo. É gravíssimo. A pessoa, ela está num campo de futebol, numa partida de futebol, eu tenho fé em Deus que eu vou ganhar. Olha, esse Deus aí é Satanás. O pai não está num fundamento desse. O pai não está no meio de ídolos. Por acaso o pai está no meio da idolatria? Então por que o pai estava lá para aquele time ganhar? Então esse Deus é Satanás. Então, sempre que a pessoa se dirigir a esse título, Deus, sem conhecimento algum, sem saber a que Deus ela se refere, Satanás é o Deus que ela está se referindo. Satanás é o Deus dela, a qual ela está se referindo. Entenderam uma coisa dessa? Mas Deus não tem nome, né? É um título. Então, quando falar Deus, se referindo ao Todo-Poderoso, tem que saber. Tem que saber a quem está se referindo. Tem que saber. Mas o nome de Deus não tem, né, Senhor? E a Rushua? O nome que ele deixou para o filho dele, a Rushua. O que a palavra diz? Que o filho de, que ele trouxe o nome dele ao mundo. Não foi assim? Então é esse nome aí, é o Rushua. O nome do filho representa o pai. Entendeu? Então o que o pai está falando é de pessoas que não têm conhecimento algum e fala Deus. Então o Deus dela é Satanás. É por isso que a vida dela é torta, a vida dela é errada, a vida dela é atrapalhada e ela se serve só desse título para o que ela precisa, para as necessidades dela. Entendeu? Então, como ela vive com o título, esse Deus Satanás, que não muda a vida da pessoa para ser salvo, não resolve a salvação na vida da pessoa, então realmente o Deus Satanás dela é simplesmente para ela ter um Deus. Mas não é para ela ser salva. Não é para ser salva, é só para ter o título Deus. E Satanás tomar o título e preencher o espaço vazio entre ela e o Deus dela, que ela o invoca. Entendeu? Porque se a pessoa com conhecimento, com entendimento, se referir ao Altíssimo, ela vai ter conhecimento da palavra, ela vai ter conhecimento das Escrituras, ela vai ter conhecimento da salvação, ela vai ter conhecimento do Espírito Santo, ela vai ter correção, ela vai ter disciplina e ela vai ter salvação. Porque o Deus a quem ela se refere, que é o Altíssimo, Todo-Poderoso, não enviou o Filho dele nessa terra para morrer pelos seus pecados, para ele ser reconhecido como o único Deus, que enviou o seu Filho aqui na terra. Então quem é o único Deus? Não é o que enviou o seu Filho aqui na terra para morrer pelos pecados da humanidade? E aquele que crê ser salvo? Então esse não é o único Deus? Mas a pessoa se refere a um Deus que ela não sabe nada sobre ele, não conhece ele, não entende nada da palavra dele. Que Deus é esse que está ocupando esse espaço entre ela e ele? Satanás. Sabe por que Satanás? Porque Satanás é o Deus vazio. É o Deus que ninguém precisa conhecer ele. Ninguém precisa saber nada dele. Ninguém precisa envolver com ele. Só precisa ter ele. E as pessoas que têm ele, para onde vai? Então ele precisa se conhecer, conhecido? Não. Ele precisa ser esclarecido? Não. Ele precisa ser revelado? Não. E se ele fosse, o que ele diria aos seus seguidores? Que vão para o inferno? Não. Que vão para o lago de fogo? Então ele é um Deus oculto. Oculto. Onde ele usou a apostasia, essa obra de mentira e engano,
para nessa camuflagem as pessoas achar que está levando ao Altíssimo toda essa bagagem. Mas, no final das contas, não é o Altíssimo que está levando tudo isso. É esse Deus oculto, Satanás. Que ele se oculta. Ele vai se revelar para dizer o quê? Falar o quê? O que ele vai dizer? O que ele tem para dizer? Nada. Então ele se oculta. Porque ele não pode ser revelado. Ele não pode ser reconhecido. Aí ele usa quem? O Altíssimo. O Altíssimo. Ele se passa pelo Altíssimo. Só que o Altíssimo hoje aqui está dizendo que ele é oculto. Ele não é manifesto. Ele não é revelado. E ele se passa pelo Altíssimo. Então, as pessoas desinformadas, as pessoas que não leem as escrituras, elas vão para esses prostíbulos, esses templos religiosos, fazendo todas as atrocidades, toda essa desordem, toda essa baderna, toda essa confusão, e retribui isso ao Altíssimo. Ao Altíssimo? O Altíssimo está lá? Não. Quem está é o Deus oculto, Satanás, que se passa pelo Altíssimo. Mas o Altíssimo não está naquela baderna, naquela confusão, naquela desordem. Muito pelo contrário. Hoje o Altíssimo diz que ele permitiu a apostasia. Aonde Satanás é o Deus oculto da apostasia. E quem recebe tudo lá? Quem canta para ele? Os cantores gospel. Então todos os cantores gospel cantam para quem? Satanás. Vocês entenderam agora? Então todo o circo armado aí, dessas igrejas, desse monte de placa, desse monte de denominações, desse monte de divisão, o Deus oculto lá é? Satanás. Satanás. Satanás é o Deus oculto lá. Hoje, o Espírito Santo diz quem ele é. Agora, para quem ouvir essas ministrações do Espírito Santo, ele não está mais oculto, porque ele queria se passar pelo Eterno naquela baderna lá. E o Eterno hoje diz, eu não faço parte daquilo, eu nunca estive lá. Muito pelo contrário, eu permiti que ele viesse enganar a todos. É isso que o Eterno diz. E o que o Eterno diz pelo Espírito Santo? Hoje vocês têm a verdade. Hoje vocês conhecem a verdade. Hoje vocês ficam aí se quiser. Vocês se libertam daí se quiser. Do Deus Satanás. Que se passa pelo Eterno. Mas hoje o Eterno revela ele. Hoje o Eterno tira ele do ocultismo. E mostra ele para quem quiser. O Deus da apostasia é Satanás. Satanás revelado. Satanás. O anticristo, Satanás, o anticristo revelado, Deus da apostasia. Quem acreditar, acreditou. Quem não acreditar, não acreditou. Não vai mudar uma vírgula. Por que não acreditou? E simplesmente está candidato ao lago de fogo. Exatamente por não acreditar. Pode ser um anjo arrependido, candidato à salvação. Não acreditar, pela incredulidade, está candidato agora ao lago de fogo. É isso que o Espírito Santo diz aos incrédulos. Aos incrédulos. Hoje está revelado Satanás, o Deus oculto da apostasia, o anticristo, que está assentado no coração das pessoas, no entendimento delas. O trono de Satanás, o anticristo, é o entendimento das pessoas. O trono dele é o entendimento das pessoas. O trono dele é o chefe, é os grandes líderes, pastores, ministros, pregadores. Eles são o trono de Satanás, porque eles são cheios, dirigidos pelos anjos caídos. Os anjos caídos estão neles. Os anjos caídos estão nesses homens. E eles vieram para enganar,
Eles vieram para enganar. Eles vieram para fazer a separação, para fazer a divisão entre os salvos e os perdidos, os que têm amor à verdade, às escrituras sagradas, e os que têm prazer na iniquidade. Viver praticando a iniquidade. A palavra, o Pai vai dizer naquele dia: não fizemos milagre em teu nome, não fizemos maravilhas, não profetizamos. E ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São vocês, anjos caídos da igreja apóstata, que enganam e mentem. Que essas pessoas estão tomadas por vocês, esses líderes, esses mestres, esses doutores, estão tomados por vocês. E no grande dia vocês vão dizer, e ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Ele nunca conheceu os anjos caídos. Ele conheceu antes de cair lá em cima. Depois que caíram, eles não são mais conhecidos. Então eles estão em vocês. Doutores, professores, estudados, grandes autoridades, poderosos. Eles estão em vocês. E vocês vão ouvir naquele dia: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. O Espírito Santo avisa vocês, alerta vocês. E os que ouvirem a voz do Espírito Santo é porque não são anjos caídos, são anjos arrependidos. Porque para os anjos caídos não tem salvação. Os anjos caídos jamais ouvirão o Espírito Santo, porque para eles não tem salvação. Tanto faz eles estar na apostasia ou não. Não importa onde eles estiverem. Importa que o destino deles já está selado, lago de fogo, porque eles já estão julgados e condenados. O Espírito Santo fala com os anjos arrependidos da rebelião lá em cima, que se arrependeram lá em cima. É com esses que o Espírito Santo alerta e avisa. Do Deus Satanás da apostasia, o anticristo. Paizinho querido. Obrigado, Paizinho querido. Obrigado, Paizinho querido. Obrigado, Paizinho amado. Obrigado pelo Senhor alertar essas pessoas. Obrigado pelo Senhor abrir os olhos delas. Obrigado, Espírito Santo, pelo Senhor abrir os olhos dessas pessoas. Obrigado pelo Senhor falar com elas, mostrar a verdade, alertar elas, abrir os olhos delas. Espírito Santo maravilhoso. Quando tua palavra chega lá, Espírito Santo, quando tua palavra chega aos ouvidos dessas pessoas, que elas não brinquem, Espírito Santo. Elas não brinquem, elas não percam tempo. Elas não brinquem, elas não percam tempo. Elas entendam, Espírito Santo, elas entendam. Elas entendam a tua palavra. Elas entendam o teu chamado. Elas reconheçam o teu chamado. Elas entendam, Espírito Santo, da salvação. Elas entendam da palavra da salvação. Espírito Santo maravilhoso. Espírito Santo querido e amado. Espírito Santo adorado. Maravilhoso, eterno Espírito Santo. Maravilhoso. Amado Espírito Santo. Glória. Querido Espírito Santo.